Olá, bem-vindo ao nosso canal Jesus, Torá e a Bíblia. Eu peço que você veja o nosso vídeo de introdução para você entender melhor o que nós vamos tratar aqui, qual o propósito desse canal. E aí você vai entender melhor o que nós vamos tratar nesse vídeo. O tema nosso hoje é a divisão entre Velho Testamento e Novo Testamento. Quando que isso aconteceu? Quem foi o responsável por isso? E quais são as consequências dessa divisão? Então vamos voltar um pouquinho para o primeiro século, na época em que os textos do Novo Testamento estavam sendo escritos, tá? Aproximadamente entre os anos 60 e 90 do primeiro século, começando com as cartas de Paulo, indo até o último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Nessa época, não havia Novo Testamento. Os textos estavam sendo escritos com base teológica no Velho Testamento. A única coisa que eles tinham para se basear, e isso é muito claro em todos os textos, porque todos eles citam passagens do Velho Testamento, né? O único tema que eles tinham era o Velho Testamento, os textos, a Torá, os profetas e os demais escritos. É muito comum, a gente vê durante todos os livros, durante toda a época em que o Novo Testamento foi escrito, que tudo aquilo é baseado na teologia do Velho Testamento. Não só na Bíblia em hebraico, mas também na tradução da Bíblia para o grego, chamado Septuagint, escrito 200 anos antes da época de Jesus. O apóstolo Paulo cita muito a versão do Septuagint nas cartas dele. Então, entre 60 e 90, aproximadamente, os textos do Novo Testamento estavam sendo escritos, certo? E depois, quando que esses textos foram incorporados na nossa Bíblia canônica, na Bíblia canônica cristã? Isso aconteceu no século II, pelo menos 50 anos depois do último texto ser escrito. Quem foi o responsável por isso? Podemos dizer que havia no século II uma igreja cristã primitiva, tá? Nós não sabemos exatamente quando, tá? E como que isso aconteceu. Porém, no segundo século, começou-se a formar uma instituição separada da sinagoga. Importante lembrar, as cartas de Paulo não foram escritas para a igreja, foram escritas para congregações que funcionavam com judeus e gentios de acordo com o modelo da sinagoga. Isso é a eclesia. Isso nós vamos explorar num outro vídeo. Quando essa nova instituição começou a ser criada, os pais da igreja formaram o que nós conhecemos hoje como o livro canônico, como a Bíblia, de 66 livros. Não sei exatamente quantas pessoas foram responsáveis por isso, mas o que nós sabemos que a história nos mostra é que houve um consenso no qual os 66 livros foram considerados livros inspirados pelo Espírito Santo e, portanto, decidiu-se formar a Bíblia cristã, dividida entre Velho e Novo Testamento. Nessa época é que houve formalmente uma divisão entre Velho e Novo Testamento. Antes isso não existia. Então, estamos falando de pelo menos 50 anos depois do último livro do Novo Testamento ser escrito. Vamos entender o contexto histórico em que isso aconteceu. Os pais da igreja tinham um forte caráter antissemita. O que eu quero dizer com um forte caráter antissemita? Na mente deles, no entendimento deles, a rejeição de Jesus pelos judeus fez com que os judeus deixasse de ser o povo de Deus. As promessas que foram feitas aos judeus no Velho Testamento não valem mais para eles devido à rejeição de Jesus. Agora as promessas passam a ser feitas para esta nova instituição chamada igreja. Isso vai absolutamente contra todas as profecias, tá, que vieram através das bocas dos profetas do Velho Testamento e também contra aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Mas essa é a forma como os pais da igreja pensavam. Isso veio a ser conhecido posteriormente como Replacement Theology, que é a teoria da reposição. Em termos muito simples,
Deus não tem mais nada com Israel. Deus não tem mais nada com os fisicamente judeus. Agora o Deus é o Deus da igreja. Essa divisão entre Velho e Novo Testamento teve esta intenção. Uma das intenções foi esta: dividir entre Israel e igreja. Deus de Israel, o povo de Israel ficou para trás. Agora Deus é o Deus da igreja. Também, junto com isso, houve a necessidade de se criar um Jesus cristão. Porque o Jesus que claramente veio para os judeus foi rejeitado. Então, o Novo Testamento começou a falar, de acordo com a visão dos pais da igreja, começou a falar um Jesus cristão. Um Jesus que não estava preocupado com a lei, mas estava preocupado com a graça. Jesus que estava preocupado com amor e perdão, e não mais com os mandamentos. Como se amor e perdão não fizessem parte da lei de Moisés. Essa necessidade de mostrar Jesus como dentro de uma nova teologia também está embutida nessa necessidade de dividir Velho e Novo Testamento. A criação de um Jesus que não mais era para os judeus, mas era para um povo novo. Como nós podemos ver, essa divisão do Novo e Velho Testamento, ela não é apenas uma divisão temporal, ela é muito mais que uma divisão temporal. Porque a Bíblia judaica, ela também tem suas divisões. Ela é dividida entre a Torá, os profetas e os demais escritos. A Torá, Nevim e Ketuvim. Só que isso é uma divisão baseada no enfoque. O enfoque da Torá é um enfoque dos profetas é outro, o enfoque dos demais textos é outro. Ela não é uma divisão teológica. A divisão do Novo e Velho Testamento, ela é teológica, ela é essencialmente teológica. Não é, se ela fosse apenas temporal, qual é o problema de você falar de livros que aconteceram antes de Jesus, né? E livros que relatam acontecimentos depois de Jesus? Desde que a teologia seja a mesma, desde que o povo de Deus seja o mesmo, desde que Deus seja o mesmo, não há problema algum. Um segundo elemento seríssimo na divisão do Velho e Novo Testamento é o Deus da graça versus o Deus do julgamento. O Deus de Israel era um Deus de julgamento, era um Deus sangrento que exigia sacrifícios, era um Deus que agia de acordo com a lei de Moisés. O Deus do Novo Testamento é um Deus de graça. Não é mais um Deus que está preocupado com os mandamentos da lei de Moisés. Ele está preocupado apenas com a graça. Apenas ame a Deus e ame ao próximo. O resto não mais interessa. Deus diz como Ele é. No Velho Testamento, Ele diz como Ele é. E Ele diz que Ele nunca muda. Então é possível nós falarmos de um Deus do Velho Testamento versus um Deus do Novo Testamento? Será que Deus muda? Deus muda de ideia em relação àquilo que é certo? Deus muda de ideia em relação àquilo que é errado? Esse foi uma consequência seríssima da divisão do Novo e do Velho Testamento. Esses dois temas, tá? Replacement Theology, a reposição do povo de Deus, de Israel pela igreja, a criação, o estabelecimento de um Deus, que hoje em dia é um Deus de graça, versus um Deus de lei. Essa criação do Jesus cristão, esses temas são temas que eu pretendo abordar nos próximos vídeos a fundo. Esse vídeo apenas mostra que a divisão do Velho Testamento e do Novo Testamento ela é muito mais que temporal. Ela é uma divisão teológica e ela tem consequências sérias. Eu peço que você não perca os próximos capítulos. Vamos nos aprofundar nesses assuntos, porque são assuntos seríssimos e são assuntos que não estão no passado, porque as igrejas vivem isso até hoje. Eu peço que você mande perguntas, que você mande sugestões, que você mande seus xingamentos, não estou brincando. Isso é um canal aberto para todas as denominações, não interessa de qual igreja você venha, se você é um judeu messiânico, se você é um judeu não messiânico, esses assuntos interessam a todos os que têm interesse numa exegese correta da Bíblia. Estamos aqui para isso. Um grande abraço e até a próxima.